já tá ligado aqui, tá? Obrigada. Oi. Você veio da outra, né? Olá, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas, né, à nossa última palestra do segundo dia da 27ª edição do Minas Trend, né, o formato salão de negócios. E agora, né, a gente vai falar sobre um tema que é super interessante, que a gente vai falar sobre varejo de moda, né, desenvolvimento de coleção. E eu gostaria de convidar, né, uma pessoa ilustríssima aqui que já conhece muito bem o Minas Trend. A gente estava conversando sobre o trabalho dela, que apoia, né, empreendedores, empresários aqui, que já tem uma parceria com a FIENG. Então, gostaria de convidar a Patrícia Santana, da Tendere Pesquisa, para poder compartilhar muito conteúdo e conhecimento com vocês. Seja bem-vinda. Obrigada, André. Muito obrigada. Bem, pessoal, olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença. Final do dia, eu sei que é cansativo, né? Depois a gente está o dia inteiro dentro de uma feira. A feira sempre é cansativo, mas é um cansativo feliz, né? Porque é um cansativo de trabalho gostoso. A gente vai falar hoje sobre desenvolvimento de coleção, mas do ponto de vista do comprador, né? Afinal de contas, o varejista que está aqui, ele pode ter uma pequena loja, ou ele pode ter uma rede de lojas, né? Então, como que ele pode justamente pensar as compras de outras marcas para a sua marca? Né, a famosa curadoria, né? Como que a gente faz a curadoria? Então, aqui eu trouxe algumas dicas, alguns passos que são estratégicos para a gente pensar como fazer isso. Então, quando a gente... Acho que não está mudando. Ah, espera aí, vou ver a lateral aqui. Não está mudando mesmo. E eu... Vamos lá. Não está indo. Ah, agora foi. Bem, então, a coleção de moda, ela tem vários parâmetros tradicionais de serem feitos quando a gente pensa, por exemplo, em design de moda tradicional. Faz faculdade, aprende a desenvolver coleção, né? Dá para a gente trazer instrumentais desse universo para a gente pensar a coleção dentro né, da nossa realidade de loja, de compra? Sim, muita coisa dá para a gente usar. E as três questões principais que se levantam quando a gente fala em desenvolver uma coleção para varejo, ou seja, fazer compras que vão compor uma coleção, é, primeiro, como que eu vou comprar, né? Como que é o processo de compra, né? Onde que eu vou comprar, de quem que eu vou comprar, quanto que eu vou comprar, a quantidade de peças, a variedade de peças, e se dá para eu ter a minha identidade, porque, afinal de contas, a loja, o varejo, a boutique, a rede de lojas, a rede de varejo que, às vezes, a pessoa tem, ela precisa ter uma identidade também. Ela também é, por si só, uma marca. Ela, por si só, tem características, né? Então, como que a gente leva isso, né? Como que a gente responde cada um desses itens? O primeiro, então, né, é a gente... Opa, desculpa. Primeira coisa que a gente precisa entender é que, sim, dá sim para a gente ter conhecimento das segmentações, ajuda a gente a começar a entender como que a gente vai comprar, como que a gente vai planejar isso. É o conhecimento mais básico que a gente precisa ter, é justamente o da segmentação. E não é simplesmente a gente listar idade, a gente listar classe social, aonde mora, aquelas coisas bem básicas. Isso é muito pouco. A gente tem que mergulhar mais mesmo no comportamento das nossas clientes. Aonde que elas vão, o que elas frequentam, o que elas assistem. Elas são sensibilizadas pelo quê? Saber o que sensibiliza as nossas clientes é um dos elementos mais importantes para a gente poder justamente fazer boas escolhas, né? O segundo elemento, né, a segunda resposta, né, como que a gente faz para pensar a quantidade, a gente sempre tem que conhecer profundamente o que está acontecendo na economia. Tanto macro, o que está acontecendo no mundo, quanto regionalmente,
quanto no nosso quintal, né? Então, pensar o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no nosso estado, o que está acontecendo na região onde eu atuo, as cidades onde eu tenho loja. Eu preciso saber se a economia está indo bem, se a economia está indo mal, se ali está passando por crise, se não. Sem preconceitos, inclusive, para a gente poder pensar estrategicamente o que a gente vai oferecer. Senão, a gente compra produtos que são lindos, maravilhosos, o desejo de consumo da nossa cliente, mas ela não vai ter dinheiro para comprar naquele momento. Então, é melhor a gente repensar, procurar um custo-benefício, né? Então, é muito importante a gente ter consciência do que está acontecendo economicamente ao nosso redor. Não é uma bobagem, é fundamental, tá? E o terceiro ponto é a questão de identidade, é a gente pensar que realmente a gente consegue construir com várias marcas uma identidade da nossa loja, da nossa, né, do nosso varejo. Afinal de contas, é a mesma lógica de um guarda-roupa, né? Então, ninguém tem um guarda-roupa inteiro de uma marca só. Nem quando a gente é dono de marca, a gente usa só a nossa marca, a gente usa mais de uma marca, né? Então, o próprio guarda-roupa já mostra que a gente faz uma curadoria. Pense a loja como uma curadoria, sempre, né? Então, as coisas precisam funcionar entre elas, entre marcas, elas precisam ser flexíveis, funcionarem da maneira mais conjunta possível, como se tivesse feito tudo junto para uma marca só. Só que aí a gente tem o desafio de ser multimarcas, muitas vezes, né? Mesmo quando é uma marca só, isso também é desafiador, tá? Então, a gente vai indo um item por cada item, assim, para a gente poder pensar cada um desses elementos. Então, o primeiro ponto, então, é conhecer o mercado. E conhecer o mercado, gente, é caracterizar o mercado o máximo possível. É a gente pegar e colocar todos os detalhamentos sobre o que está acontecendo nesse pós-pandemia. A minha cliente acabou de sair da pandemia, ela está saindo desse processo. O que mudou na vida dela? Ela perdeu emprego, ela não perdeu emprego? Como é que está a situação na família dela? Ela está levando tudo nas costas sozinhas? Então, vamos pensar que o nosso espaço pode ser justamente um espaço onde a gente acolhe essa mulher nesse momento difícil, ou esse homem nesse momento difícil, né? Moda masculina, moda feminina. É que aqui é majoritariamente moda feminina, então eu acabo sempre me referindo a cliente mulher por conta disso. Mas pensem de maneira ampla mesmo, né? Então, as características, o tamanho, os dados, dado macro, dado específico regional, tudo isso eu preciso colocar no papel, colocar na minha, ou colocar no computador, mas colocar na minha frente. Eu preciso visualizar isso, preciso ter realmente consciência, porque senão eu não vou fazer uma compra estratégica, eu vou acabar fazendo uma compra que pode ser bem equivocada, né? Mas vamos lá, mais um item que a gente tem que fazer, o check-up do nosso próprio negócio. Qual é a sua capacidade de compra? De verdade, né? A gente não pode comprar pensando que depois vai se pagar, né? Sabe aquela coisa de, né, vende o almoço para depois? Não pode, a gente precisa ter estratégia para isso. Mas, às vezes, é melhor a gente começar pequeno e fazer tudo planejado. Então, faz um check-up. Como que a gente faz esse check-up? Saúde financeira, como é que está indo? Quais são as dívidas, como que a gente está realmente elaborando todo esse processo de entrada ou não de grana. Processos administrativos. Hoje em dia é cada vez mais importante a gente ter processos administrativos claros, transparentes, porque a qualquer momento a gente pode ser cobrado. Lembra que ESG não é uma coisa para poucos. Hoje em dia, cada vez mais a sustentabilidade, passando pelo ESG, passando por esse universo de governança, é fundamental. Então, ter transparência nos processos administrativos é algo que é demandado. A gente precisa conhecer, então, os nossos processos. Recursos humanos, quem são as pessoas que estão com a gente nessa brincadeira, né? Elas realmente precisam estar super conscientes de todos os processos. Então, quem são elas, como elas estão felizes, elas estão realizadas. E o marketing comercial, quais são as estratégias que eu estou usando até o momento? O que eu usei até o momento? Quais são os dados que eu tenho? Principalmente dados do passado. A gente vai ver que isso é um elemento fundamental. Ó, aconteceu de novo. Ai, voltou. Vamos lá. Logística. Como eu entrego, o que eu entrego, qual a velocidade de entrega, né? Tudo isso são elementos muito importantes para a gente pensar essa análise de, né, check-up mesmo. E aí, a gente começa pela primeira análise estratégica que é necessário fazer antes de sair de casa, antes de pensar em gastar dinheiro numa compra, a gente precisa fazer a análise das vendas, né? Tudo que foi vendido anteriormente, a gente precisa analisar.
o que vendeu mais rápido. Rapidez, velocidade de venda é uma coisa super importante para a gente entender aquilo que realmente liga um gatilho no nosso cliente, né? Então, a gente precisa realmente fazer uma análise aprofundada de tudo que já foi feito antes. A gente consegue descobrir o quê quando a gente faz essa análise? A gente consegue descobrir o gosto do cliente. Então, assim, quais são os perfis? É mais clássico, é mais vanguarda, é mais casual, é mais romântica, é mais sexy, né? Como é realmente essa cliente? Quais são as texturas que ela busca? Quais são as cores, as silhuetas, né? Ela gosta de coisa bem justa, sexy, ou ela gosta de uma coisa mais solta, larga, ou ela gosta de uma coisa casual, ela gosta de estampas muito coloridas, ou ela gosta de estampas pequenas, mais delicadas, é mais romântica. A gente precisa estar bem atento a perceber quem são as segmentações, também desse ponto de vista, saber o que estimula ela a comprar, né, rapidamente. Lembre que cor é algo muito chamativo. A gente desiste de uma venda, de uma compra, né, de uma peça, justamente porque, quando a gente olha a cor, a gente fala assim, não, nem quero ver o modelo, né, essa cor não. Né? A gente precisa entender isso no nosso cliente e entender que isso muda no cliente. Isso não fica congelado. Ela odeia cor de abóbora nessa temporada. Na temporada que vem, ela está amando e querendo cor de abóbora loucamente. A mesma coisa acontece com silhuetas. Ninguém vai nunca mais usar cintura alta. Isso é coisa dos anos 80. Tá aí todo mundo usando cintura alta de novo. E já xingando que onde já se viu voltar, né, para baixo. Saint-Tropez de jeito nenhum. Né? E, no entanto, a gente sabe que isso pode voltar sim. As pessoas mudam os gostos. Eles não são cristalizados. Então, a gente precisa ficar atento às nossas clientes, porque elas falam que elas não querem, e 2 meses depois ela entra na loja vestindo exatamente aquilo que ela falou, que ela odeia e não quer mais saber. Então, ficar atento ao que está sensibilizando ela, o que ela está assistindo, o que ela está vendo, o que ela está frequentando, ajuda a gente a entender a mudança de gosto, a atualização do gosto dela. Tá? Mais do que aqui antes, né, mais do que replicar propriamente, né, comprar as mesmas peças, é replicar a estratégia. É isso que vale a pena também a gente entender quando a gente faz análise de vendas passadas. Segundo ponto, inteligência de marketing. Não tem jeito. A gente pode usar e deve usar. A estratégia de marca é um elemento muito, muito importante. Então, a primeira coisa é desenhar a segmentação. Quem que eu atendo? Esquece aquela ideia antiquada de público-alvo. Ninguém atende um público só mais. Todo mundo atende 3, 4, 5, 10 tipos de clientes diferentes. Então, isso torna muito mais complexo fazer a compra? Sim. Isso torna muito mais complexo fazer coleção, quiçá compra. Né? Fica mais complexo ainda. Então, fiquem atentos, desenhem essas segmentações. Né? Aqui a gente tem um grupo de pessoas mais velhas, aqui a gente tem um grupo de pessoas mais novas, ambas estão frequentando a loja, tem uma galera nova que está chegando e que eu estou conseguindo conquistar. Esses 3 grupos vão ter distintas formas de interpretar, às vezes, as mesmas ideias, a mesma identidade da sua marca. Então, você precisa estar atento a isso. Desenhou a segmentação? Você pode desenhar as personas, que é justamente você dar nome, características, né, para essas segmentações. Né? Você pode para cada segmentação, você pode até criar mais de uma persona, não tem problema nenhum. Essas personas, elas servem basicamente para comunicação. O pessoal da comunicação precisa disso para fazer Instagram direito, para fazer Facebook direito, para fazer TikTok direito, né, para colocar um conteúdo no blog que seja alinhado. Afinal de contas, ele está escrevendo para quem? Ele está tirando foto para quem? Ele está produzindo para quem? Isso é super importante, mas também é importante para a gente fazer compra, porque a gente está comprando para quem também. Né? Se a gente personifica, fica mais fácil pensar, então a gente tem 3 categorias de compradores, um grupo mais velho, um grupo ali no meio do caminho e um ultra jovem. Cada um tem um poder de consumo diferente, mesmo que eles venham aqui comprar a mesma identidade de marca. Né? Então, é importante a gente entender isso, porque a gente oferece produtos de categorias diferentes para cada uma das segmentações. São experiências da mesma loja para públicos diferentes. Né? Bem, e aí a gente pode desenhar a persona da marca. Afinal de contas, a marca pode ser personificada e ela vai conversar com essas outras pessoas da comunicação. Então, quando alguém pensa a sua marca, se ela fosse
conversar com a sua marca, como seria essa marca? Quem que seria essa mulher, esse homem, né? Esse casal, né? Tudo isso pode estar ali na persona da marca. É importante também. Tudo isso é pano de fundo, que parece uma coisa muito abstrata, muito distante da gente pensar a compra, mas é uma preparação estratégica para quando a gente chega e faz o mapa de compras, como a gente vai mostrar, a gente já tem vários subsídios para não fazer isso de maneira aleatória, no achismo, e sim sabendo, né, com base em dados realmente. Então, conhecer, gente, é poder, né? Então, a partir desse conhecimento prévio que a gente pode conquistar de mercado, que a gente pode conquistar do nosso próprio experiência no mercado, né, das nossas próprias clientes, tudo isso junto reúne uma massa de informação que nos ajuda a fazer melhores escolhas, né? Então, aqui vale a gente pensar uma virada de chave. A gente estava pensando de maneira abstrata sobre as nossas pessoas, os nossos clientes, e aqui a gente vira a chave para começar a transformar isso em coisas mais matéricas. E aí vale a pena fazer mood board. Mas é um recurso do pessoal de design? E o pessoal de compras também pode utilizar, né? A gente pensar em qual tipo de cor que a gente vai trabalhar, quais são os materiais, quais são as silhuetas. A gente pode trazer também esse tipo de recurso para pensar o processo de compra, né? Então, mood boards e boards, né, trancados, né, no Pinterest, são recursos super fáceis que a gente está aí à mão e que a gente pode começar a fazer a virada de chave. Então, a gente sai daquele universo, daquele ambiente abstrato de pensar aquela pessoa imaginária, que não é tão imaginária assim. Vocês viram que, na verdade, a gente faz isso a partir de estudos da própria marca, mas isso vira a chave agora, virando matéria, virando quais são as preferências de cores, as preferências de silhueta, de materiais, e assim por diante. Bem, e aí a gente passa, justamente, tendo isso em mãos, a gente pode pensar nos fornecedores, né? Porque aí você já tem o tipo de produto, a gente tem mais ou menos os tipos de cores, os tipos de materiais. Então, quais são os fornecedores, né? Como que eu vou encontrar esses fornecedores? Basicamente, o fornecedor ele é alguém que é estratégico demais. Não dá para a gente materializar uma coleção sem eles. Então, o primeiro elemento, né, da gente pensar é que esse campo dos sentidos, né, o mood board, ele ajuda a gente a buscar as marcas que estão trazendo justamente o que a gente está desejando, né? Se eu quero muito dourado, se eu quero muito bordado, se eu quero uma estampa, se eu quero isso ou aquilo, né? Todos esses elementos podem ser buscados nas marcas. E aí, feira é um lugar fundamental para a gente estar aí buscando essas personalidades de produtos, de soluções, né? Então, a gente vem em feira justamente porque tem tudo reunido, né? A gente consegue escolher o mix de maneira mais fácil. Bem, além disso, a gente, cada vez mais, a gente vai percebendo aqui, né, que tem algumas questões a serem levadas quando a gente pensa nesse universo, né, dos fornecedores. Quais marcas que vão trabalhar com os valores que eu estou buscando? E valores aqui não é valor de custo, né? É valores, aquilo que a minha cliente quer enquanto um valor simbólico, né, de moda, né, o teor de moda que ela quer. Onde elas estão? Onde estão essas marcas? Como que eu vou encontrar? Quais são as marcas conhecidas que eu estou atuando? E se eu estou levando e apresentando essa marca dentro do ambiente, né, da região onde eu estou atuando? Porque, às vezes, você está levando um produto super legal, mas o seu público é um público que está habituado a algumas marcas. Então, você precisa apresentar a marca nova que você está trazendo, falar por que ela tem diferencial, por que ela é legal. Tem toda uma pegada didática mesmo de apresentação de marca. E, às vezes, a própria marca pode te ajudar nesse processo, né, com materiais. Então, como que a gente escolhe, né? Então, basicamente, a gente começa a partir dos produtos que a gente quer, né? Então, lista os produtos, a gente vai falar sobre isso a partir dos mapas de compra, mas a gente lista os produtos e aí a gente coloca as características, o preço, o tipo de ESG, de ODS, de certificação, que também eu busco, se é que eu busco, quando a gente pensa em questões sustentáveis, por exemplo, né? E se o KNAI da pessoa está correto, porque também tem isso, a gente compra, às vezes, uma marca e essa marca, às vezes, tem um KNAI equivocado que gera problemas depois de sustentabilidade, né? Já que não está alinhado. A localização, então, quanto mais perto, melhor é,
por uma questão de logística e por uma questão até de impacto mesmo ambiental, né? Quanto mais perto, menos, né, vai gerar de gás carbônico e coisas do gênero, né? Então, a pegada vai ficar mais leve. A entrega e os prazos, então, qual que é a capacidade produtiva dessa marca? Já teve uma série de empresas que eu atuei, né, como consultora, que um dos problemas que eles tinham era esse, às vezes vendia mais do que conseguia entregar, entregava atrasado. E entregar atrasado é um problema, né? Você quer vender para o Dia das Mães, tem que estar na data certa lá para vender, porque senão já era, já tem que entrar e já entrar na liquidação, porque não vai ter o que fazer com aquelas peças que chegam fora de época. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, com marca de joia. Imagina você esperar na joalheria e não chegar o produto. E, quando o produto chega, já foi o Dia das Mães. Já passou a data para vender. Então, você acaba tendo um problema muito sério depois, né? O varejo ele é muito sensível ao calendário. Então, é necessário conhecer bem como que é essa marca que você está buscando, né? Se ela consegue ter a capacidade produtiva, a capacidade de entrega, mesmo que a gente dê aqueles dias a mais, que a gente, né, compra já com isso, né? Então, já sabendo, tipo, olha, vou entregar daqui a 15 dias, tá, tudo bem, mas você sabe que vai chegar a 20, 30 dias, então você já conta com isso para poder fazer o pedido, muitas vezes. O que a gente tem que buscar? Reputação. É perguntar para outras pessoas que compram naquela marca, para ver como que acontece, se realmente cumprem os prazos. Isso é super importante, né? Então, por isso que é importante vir em feira também. É networking, né? Networking, inclusive, com outros compradores. Você está comprando o quê? De quem? Você conhece? Como é que é? É não ter vergonha de sair conversando, né? Eu vejo, às vezes, que as pessoas entram em feira, vai ali naqueles lugares que conhece e só fica nesse universo. E é o lugar para você expandir, para você conhecer outras pessoas que estão na mesma situação que a sua, que é de comprador, e justamente expor todas as problemáticas. Entrega, eles são ótimos, são maravilhosos. Então tá bom. Nossa, mas eles estão super longe, né? Eles são lá do Rio Grande do Sul e eu estou aqui em Goiás. Será que compensa eu comprar deles? Porque também tem isso. E a gente tem que levar todos esses elementos em comparação, né? Colocar tudo na balança. Então, como que é a reputação dessa empresa? Ela entrega qualidade, entrega tempo, entrega data, entrega tudo direitinho. E negociação, né? Então, negociação e contrato são os últimos pontos. A negociação é justamente como que a gente vai pagar, como que vai ser esse processo, todas as exigências, né? Então, assim, fala que tem certificação X, ou fala que faz determinada coisa. Faz mesmo? Aonde que eu consigo ver isso? Aonde que eu verifico? Né? Então, isso tem que ter colocado tudo no contrato também, para justamente a gente não comprar gato por lebre. E contrato é uma coisa boa para os dois lados. Sempre. Não é uma coisa boa só para um lado, é sempre boa para os dois lados. Os dois lados estão salvaguardados, por isso que você faz um contrato, né? Senão a gente não fazia contrato, né? A gente fazia tudo no boca a boca. A gente sabe que isso não dá muito certo. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 11 anos na minha empresa. As únicas 2 vezes que eu vendi sem contrato foram os 2 calotes que eu levei na minha vida. Fora isso, eu nunca mais levei calote. Por quê? Porque tem contrato, está tudo direitinho, está posto ali, né? O que eu estou vendendo é o que eu estou entregando, né? Estou entregando na data certa, estou fazendo direito, né? Estou entregando acima, às vezes, do que o cliente está esperando. Isso é super importante. E vocês podem fazer conversas com outros compradores para descobrir quem tem as melhores reputações. Reputação é uma coisa muito importante. Negociação, os modelos, os materiais, os acabamentos, os prazos, tudo isso tem que vir, né? Bem, aí as tendências, onde que elas entram? Elas salvam uma coleção? Sim e não, né? Tudo depende da maneira como você vai lidar com as tendências. Então, primeira coisa, de novo, tem que conhecer cliente, tem que conhecer segmentação, senão você vai usar tendências equivocadas, né? Por que isso acontece? Porque nenhuma marca no mundo usa todas as tendências identificadas no mercado. Isso é ponto pacífico. Segundo ponto é que as tendências elas precisam ser interpretadas para a sua realidade. Não adianta a gente pegar um report internacional e depois a gente não consegue pensar como a nossa cliente vai usar aquilo, se aquilo faz sentido para ela ou não, tentar empurrar aquilo para ela. Às vezes é necessário a gente adaptar, dar uma diluída naquela informação de moda.
tentem sempre entender como que a sua cliente tem informação de moda. Qual é o nível dela de informação de moda? Ela quer usar tudo que ela conhece de informação de moda ou ela quer fazer algo mais casual, dar uma diluída nisso? Ou ela quer usar tudo e tudo ao mesmo tempo, tudo sobreposto? No Brasil tem tudo, tá? Tem desde a super que usa mega todas as trends num look só de todas as marcas, até aquela que dilui para caramba absolutamente tudo. Está lá presente a informação de moda, mas está bem diluída, né? Então, a gente precisa entender esse nível de uso de informação de moda nas nossas clientes, para a gente poder olhar, sim, as tendências e pensar, bem, isso se adequa de que maneira? Ah, mas a minha marca é uma marca não, vamos dizer assim, é uma marca, uma boutique de marca mais conceitual, que puxa mais para o conceitual. Então, eu não gosto muito dessa coisa de seguir as tendências como são colocadas. Tudo bem, não tem problema nenhum, desde que você conheça como isso é formulado para a sua cliente, né? Então, nenhuma marca usa tendência full, isso não existe. Todo mundo vai fazer alguma alteração, principalmente porque grande parte dos reports que chegam para a gente são realidades do hemisfério norte, que podem funcionar para determinados grupos, para determinadas classes sociais, mas que não funciona para todo o país. O país é continental, com uma riqueza cultural própria para pensar vestuário, roupa, estampa, que não dá para a gente imaginar que todo mundo vai ter o mesmo gosto, né? Que todo mundo vai gostar de vestido justo, bordado, colorido. Todo mundo vai gostar de farm, todo mundo vai usar só estampa, ou todo mundo vai gostar só de block collar. Não é assim, né? A gente tem muita variação no país. Lugares que são mais urbanos, lugares que são mais casuais, lugares que são mais praianos. E praiano no Brasil não quer dizer beira da praia, né? Quer dizer um estilo mesmo, né? Como a gente pensar, as pessoas em Brasília são super praianas e não estão nem um pouco perto do mar, né? Estão lá no meio do país. Mas tem essa coisa de, né, correr de sunga, né, coisa muito louca que acontece em Brasília. Corre de sunga na beira do lago, né? Então, nenhuma marca tem isso. As adaptações são importantes, né? A gente precisa estar muito focado nisso, porque as adaptações são necessárias, porque grande parte das tendências é feita olhando não só para o hemisfério norte, olhando bastante, cada vez mais para a Ásia também, que é uma realidade cultural bem distante da do Brasil. A gente tem colônias, né, de grupos asiáticos importantes no país, mas, mesmo assim, não chega a ser o ponto de, né, ter uma verve tão pesada assim na cultura local, né? É importante saber o nível de aderência, então, às temáticas de tendências, né? Então, a informação de moda é importante até que ponto para as nossas clientes e como que elas vão utilizar na sua vida, né? Bem, a pesquisa de tendências para lojistas, ela é um pouco diferente. A gente pode chamar até de confirmação de tendências, mais do que de pesquisa de tendências, porque, na verdade, você precisa saber o que está acontecendo para ali daqui a pouco, né? Daqui a um ano, daqui a 6 meses, é o máximo de profundidade de tempo que vai lhe dar. Por isso, as redes sociais, né, Instagram, Pinterest, TikTok, são tão importantes em termos de sensibilização. A gente identifica, muitas vezes, rapidamente, uma série de coisas ligadas ao gosto da nossa cliente por meio das redes sociais, até mais rápido e mais eficiente que reportes, às vezes. Mas como que a gente pode fazer isso? Como que, localmente, eu vou fazer isso? É justamente, de novo, conversando e tirando essa informação da própria cliente, né? Quem são as principais influenciadoras locais, mas, mais do que isso, quais são as práticas das pessoas nas redes sociais? Eu não quero só saber qual é a, entre aspas, blogueira ou influenciadora que a pessoa segue, mas, mais do que isso, é quanto tempo que você passa nas redes sociais, em quais redes sociais você está, o que você procura em cada uma, né? A pessoa está no TikTok para dar risada, não importa você ficar colocando um monte de informação de moda ali, porque ela não está ali buscando isso, ela está buscando dar risada, ela está buscando outra coisa, está buscando vídeo de gatinho, entendeu? Está buscando outra coisa ali, né? Mas informação de moda ela busca no Instagram, né? Então, que legal, né? E como que você faz isso? Eu busco dessa maneira, por hashtag ou por influenciadora XYZ.
Tudo isso é importante da gente ir mapeando com as nossas clientes. Isso é um tipo de pesquisa de tendência muito imediata, muito de uso agora, né? Inspiracional pra caramba, né? Se inspira e compra, se inspira e compra, se inspira e compra, né? E que vale a pena a gente ficar bem atento, né? Então, tem uma profundidade temporal que é superficial. A gente tem também essa questão das referências que vão estar em vários lugares e em momentos diferentes, né, para cada uma das pessoas. E também a gente vai ter muito insight a partir dessa frequência que a gente pode fazer igual a da nossa cliente. Uma vez que a gente identifica a maneira como ela se vira dentro do mundo digital, a gente começa a ter insights também, né? Então, como que eu vou ter novas ideias, novos serviços, novos tipos de colocação de propostas de criação a partir justamente desse universo? Então, é necessário a gente fazer uma análise justamente do consumidor, levar em consideração a segmentação, geografia, sazonalidade, a visibilidade e muito mais, né, das marcas que tanto são globais quanto as regionais. A gente olhar para tudo isso é importante. Então, a pesquisa de tendência para lojas, ela é muito mais específica e ela é muito datada. Reconheci, identifiquei, tive insight, aplico. É muito rápido, né? É diferente da gente pensar, por exemplo, uma pesquisa de tendência que a gente solta para a indústria têxtil, que tem 3 anos para colocar aquele produto no mercado, para desenvolver o produto, desenvolver cor, desenvolver textura. É diferente. Então, é muito, muito imediato. É muito de ficar muito atento, de ficar ali ligado em tudo isso. A gente entra, então, a partir de todo esse mundaréu de dados que a gente vai reunindo, a gente entra no momento de decisões. A gente cria, então, o mapa de compras. O mapa de compras ele é uma decisão super estratégica, porque nele a gente vai colocar tudo aquilo que não pode faltar na nossa coleção. As peças que não podem faltar de jeito nenhum na nossa coleção, aquelas que são key pieces, né? As peças-chave que não tem como a gente escapar, tem que estar ali, porque todo mundo vai ter, ou porque a maioria dos nossos clientes vão desejar, porque eles estão sendo sensibilizados para aquele caminho. Então, você vai decidir desde o mix de produtos até a quantidade que será comprada, cada tipo de peça, definição de grade, de modelo, de cor, tudo isso vai ser colocado nesse mapa de compras. Então, o mapa de compras ele deixa de lado essa ideia da intuição do comprador. Às vezes, a gente tem uma certa arrogância em relação à intuição, né? Eu conheço muito bem, tudo que eu compro, eu acerto. Só que tem alguns problemas, né? Primeiro, que a intuição ela pode ser falha, porque ela é alguma coisa que é feita a partir de... Não sei se vocês sabem como é que funciona a intuição, mas a intuição ela é um pular caminho que o nosso cérebro faz, né? Então, se você está aqui e você quer chegar aqui, o que o seu cérebro vai fazer? Ele vai tentar pular o mais rápido possível, ele vai tentar evitar qualquer tipo de desvio. Só que a vida é feita de desvios, na verdade, ela não é feita de caminhos em linha reta. Então, é um problema, às vezes, esses desvios, essa pulada de caminho que muitas vezes o nosso cérebro faz. Ele pode nos enganar, pode nos colocar no lugar errado, né? Então, a intuição ela pode, sim, fazer a gente comprar peças que vão morrer no estoque, por exemplo, né? E isso não é nem um pouco legal, não é nem um pouco esperto, nem um pouco estratégico. Então, você sai dessa zona da intuição e entra, na verdade, numa zona de conhecimento, né? Então, você está escolhendo por conhecimento. A intuição não vai ser jogada no lixo, mas ela vai ser antes testada, sabe? Tipo, será que vale a pena? Será que é assim mesmo, né? Então, o mapa de compras, ele basicamente ele vai seguir, ele vai obedecer o mix de produtos da empresa. Então, já tem um mix, né? Normalmente a gente já tem um mix meio estipulado, e aí a gente vai trabalhar em cima desse mix. Pode ser ampliado, pode ser um pouco mais enxuto, mas a gente vai trabalhar em cima dessa grade que normalmente a gente já está utilizando. Como que se organiza um mix de produtos? Abrangência, profundidade e expansão. Abrangência é a linha de produtos. Eu vou ter mais casual, eu vou trabalhar com mais festa, vou trabalhar com peças esportivas, né? Quais são as linhas que eu vou ter dentro da minha loja? A profundidade, que é a variação de cada modelo, né? Então, quais são as estampas, quais são as cores que eu vou estar utilizando. E a extensão, que é qualidade de tipo de produto mesmo, né? Então, quantos tops, quantos bottoms, quantos overcoats eu vou ter, né? E a profundidade também da grade nesse sentido.
Então, a gente tem alguns erros muito comuns nesse momento de montar, né, o mapa. E todos eles acontecem por conta da intuição. Eu acho que eu deveria ir mais para lá. Mas, está tudo aqui dizendo para a gente não ir por essa direção, e mesmo assim a gente teima, porque a gente quer obedecer à nossa intuição disfarçada de coração, que aí a gente usa esses discursos também, né, sentimentais, para falar, mas é porque eu sei, eu sinto lá no meu... Não, gente, né, a gente sente dor de barriga. Né? Não é assim que a gente tem que pensar para fazer estratégia de compras. Então, o número excessivo de modelos vai gerar dificuldade, muitas vezes, no controle de compra. É terrível isso, a gente fica com coisa demais para sair procurando, buscar coisas demais. Quando você sabe bastante, você tende a escolher com mais precisão. Então, você não vai ficar com aquele mix de produto gigante também. Você consegue justamente depurar melhor, porque você tem mais subsídio, você tem mais informação. Né? Às vezes, a gente acha que não, né? Quanto mais informação, eu vou ficar mais confusa. Não, mas você vai conseguir, na verdade, ter consciência do processo do qual você faz parte. E excesso de uma determinada linha de produto, que vai fazer faltar para as outras também. Então, aí você acaba enchendo a loja com um determinado tipo de estímulo para a sua cliente, e, de repente, ela nem está esperando tanto aquilo, ela está querendo muito mais outras coisas. Né? Bem, proporções, então, iniciais. Essas proporções, elas são para quem está começando. Para quem já está no mercado há muito tempo, ela já conhece essas proporções, mas coloquei aqui um pouco para a gente ter uma ideia para quem vai começar. Né? Então, top, 50% do que a gente compra é top, 25% é bottom, one piece 10%, third piece 5%, outwear 5%, isso também pode alterar, é óbvio, né? E complemento 5% ou menos, dependendo da empresa, nem vai trabalhar com complementos, né? Vai colocar basicamente só a parte de cima. Mas, de qualquer maneira, esses números eles não são cristalizados. Eles não são regras absolutas. Eles são um início. Vou comprar pela primeira vez. Né? Então, é importante a gente ter de onde partir. E, a partir daí, a gente vai maturando. E eu conheço lojas, por exemplo, que tem uma quantidade de one piece, de vestidos, por exemplo, gigantesco, que 25% da loja é só vestido, entendeu? Porque o público busca. Ou também só tops. Já vi loja que praticamente só tem tops, pouquíssimos bottoms, bem básicos, né, e quase não tem one piece. Então, a gente percebe que depende do andar e da história da marca também, né, de como que o varejo vai se construindo. Aqui é do Sebrae Nacional que eu tirei essas proporções iniciais. Bem, curadoria. E aonde que entra a famosa curadoria? A minha escolha, aquilo que vai fazer a diferença. A sua curadoria ela vai entrar em todas as escolhas. É você que está escolhendo. É o seu background que a cliente está buscando. Ela não vai comprar em outro lugar à toa. Ela vai comprar em você porque ela está buscando justamente características que são da sua marca, do seu varejo, da sua boutique, da sua loja. Só que a curadoria ela é mais esperta quando ela tem todas essas informações por detrás. Porque ela sabe o que ela está fazendo. Né? Então, se é uma boutique de roupas ousadas, de roupas de vanguarda, não tem problema. Ela consegue estudar também essas clientes, entender quem são essas clientes e justamente fazer uma loja de vanguarda que vende muito bem, obrigado. Né? Essa coisa de a gente fazer uma loja de vanguarda que não vende nada é porque você não está prestando atenção no seu cliente, você está comprando para você mesmo, que é o erro mais inicial do universo, comprar para si próprio achando que está fazendo uma boa compra. Né? Você está fazendo uma boa compra para o seu guarda-roupa, não para o guarda-roupa da loja, né? Não para as araras da loja. Então, a gente vai ter as limitações. E é aí que mora a criatividade. Qualquer designer vai falar isso para você. Não adianta você ter uma folha em branco. Uma folha em branco não estimula a nossa criatividade. O que estimula a criatividade é o problema. É você ter que resolver. Né? Então, você sabe qual é a sua identidade, você sabe todas as restrições econômicas, de segmentação, no lugar onde eu estou e como que eu vou usar todo o meu background criativo para pensar justamente para essa região. Então, a criatividade ela vai morar nesse lugar. É aqui que vai
realmente aflorar a criatividade, né? A curadoria vai ser feita aí, né? Na hora de organizar essas referências para o mix, né, criativo, né, para o mix de produtos que a gente vai estar fazendo. Tem o básico, tem as mais conceituais, como que a gente pode equalizar isso? E aí, para a gente equalizar isso, vou aqui usar uma pirâmide super tradicional do mundo do design. Não precisa ser isso, a gente pode usar outras pirâmides em outras proporções, mas, de novo, é para partir de algum lugar, que é do pessoal do Inspira Mais, que eles sempre falam para 10% da coleção ser conceitual, produtos mais caros ou laboratório. Esses 3 itens, que são as peças mais difíceis, peças desafiadoras, peças também que chamam a atenção e que marcam a sua identidade, né? Então, tem um texto, não sei se vocês já leram na internet, que chama A Importância do Sapato Verde-Limão, que é um sapato que não vende, é um sapato eterno, vira e mexe, ele volta, quando a gente fala em flúor, aparece aquele escarpão super... Eles colocam lá na frente e aquilo lá demora para vender. A pessoa entra, experimenta e leva o preto, né? Então, você fala assim, mas então, para que eu vou comprar? Por que eu vou ter isso na minha loja? Porque esses 10% mostram a sua característica, mostram a força criativa que você tem. E eles também estão em teste, porque, de repente, você está subestimando o seu cliente. De repente, o seu cliente compra, sim, o escarpão. E aí você fala, ué, então eu posso investir. Se vende rápido, por exemplo, vender rápido, você acertou na mosca. Então, aí, a gente pode pegar esses 10% na próxima coleção e ampliar, baixar ele e ele passar a entrar nesses 30% aqui, que são as peças que estão aliadas à estratégia do planejamento e processo, mas que já foram também testadas ali naqueles 10%. Então, aí você amplia aquele tipo. Nossa, os meus clientes compram, sim, flúor. Eu posso estender e comprar mais coisas flúor que vai rolar. E rola, porque você já testou, você já colocou. Estou falando de cor, mas isso pode ser uma silhueta, isso pode ser uma estampa, isso pode ser um material, isso pode ser uma forma, né, de tratar os clientes, inclusive, né, serviços e tudo mais. E aí a gente tem, né, o 60%, que é o que vai segurar realmente a coleção. É muito importante a gente ter esse conhecimento dos 60%, porque 60% garantem a empresa. É o que dizia antigamente, né, chamava antigamente de vaca leiteira. É o vaca leiteira. Colocou, vende, colocou, vende, colocou, vende. A gente só vai atualizando. Muitas vezes a gente pode, inclusive, repor isso, né, porque vai muito rápido, você pode repor. Mas fique sempre atento. Se todas as clientes já compraram determinado modelo em determinada cor, não adianta a gente comprar de novo o mesmo modelo, a mesma cor. A gente pode trazer uma coisa parecida, que tenha o mesmo tipo de informação de moda, numa cor diferente, num material diferente, onde você oferece uma variação para ela, né? A variação, às vezes, é que é mais... pega mais do que a gente simplesmente fazer uma reposição. Reposição, ela é sempre muito perigosa. A gente tem que sempre pensar estrategicamente quem é que está fazendo isso. Então, 10% a gente está testando e a gente está dizendo ao que a gente veio. 30% tem essa pegada da identidade forte ainda, mas já foi testado. E 60% é aquilo que funciona. Esse 60% que funciona não é igual a básico, que é um dos erros clássicos também, achar que é o básico. Não é igual a básico, é aquilo que a sua cliente já sabe que vai encontrar quando vai na sua loja. Ela sabe que vai ter aquele tipo de produto, e por isso que ela está indo lá. E, finalizando, a gente faz toda essa análise das etapas, e aí a gente pensa um cronograma bem realista. O que quer dizer um cronograma bem realista? Pô, vou ter que gastar muito tempo fazendo um monte de pesquisa, fazendo um monte de levantamento, um monte de avaliação. Não vou conseguir ficar fazendo isso toda hora na minha empresa. Tenho mais o que fazer. Eu tenho que vender, né? Tenho que estar ali no front também. Dá para fazer só uma vez por ano. Então, faça. Uma vez por ano que seja. As informações que você recolhe, elas podem depois ser reutilizadas. E você não precisa pensar todo esse processo para todas as vezes que você faz um mapa de compras. Você vai pensar esse processo para cada vez que você precisa, na verdade, repensar e avaliar se está indo para o lugar certo. Então,
De 6 em 6 meses é o ideal, uma vez por ano vale, e dá para a gente usar essas informações ao longo de todo o ano. Afinal de contas, a gente faz cápsula. Né? Não é porque a gente compra que a gente não faz cápsula. A gente faz cápsula, a gente vai na marca de novo, compra outras coisas. Só que mesmo essa cápsula precisa ter essas informações para que a gente não fique equivocado. Por que renovar? Depois de um ano, vai lá e faz tudo de novo. Porque a cliente muda todo ano. Ela não é igual, ela muda o tempo inteiro. Então, se a gente não se atualiza em relação à nossa cliente, não é porque ela frequenta que a gente é íntimo dela. Cliente é cliente, amigo é amigo. A gente tem que... Né, a gente sabe que tem ali uma... Ainda mais no Brasil, que a gente tem toda essa relação super próxima com as clientes, né, e toma cafezinho, né, e faz academia junto, e vai nos mesmos lugares, frequenta os mesmos restaurantes, mas isso não quer dizer que ela efetivamente é só... Ela pode ser amiga, mas ela não é só amiga. Ela é antes cliente. A gente não pode esquecer disso. Esse distanciamento é importante para a gente poder olhar para os dados de uma maneira mais realista. E aí perceber que, às vezes, essa daqui está deixando de ser cliente nossa, mas essa daqui está chegando. Né? Ou então a gente tem que estar na hora da gente conquistar novos clientes, fazer estratégia para trazer gente nova para cá. Né? E aí a gente parte para isso. Então, analise as etapas, veja qual força, né, que vocês têm de fôlego mesmo para fazer todo esse processo de pesquisa anterior, e aí a gente vai para o cronograma. O cronograma precisa ser bem realista mesmo. Né? Quanto tempo eu vou deixar para fazer cada coisa? O cronograma também ajuda todo mundo a ficar alinhado na empresa. Né? Então, todo mundo sabe o que está acontecendo. Os resultados dessa pesquisa precisam ser compartilhados com todo mundo, para que todo mundo ajude no próximo. Né? Não vai ser tão pesado mais, né, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto processo. Todo mundo já está ali com vocês. E espero que tenha ajudado um pouco nesse processo de como pensar as compras e como formar, na verdade, uma compra que tenha estratégia por detrás, identidade da marca de vocês e justamente conseguir ter sucesso. Né? Seguir esses passos ajuda muito a gente a obter sucesso, na verdade, no processo. Obrigada. Posso tirar dúvidas ou posso conversar com vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou aqui disponível. Vamos lá? Acho que vocês vão perguntar alguma coisa. Não? Nenhuma dúvida? Fui tão clara assim. É porque é muito de etapa, né? Isso, depois isso, depois isso, depois isso. Não tem muito... loucura no meio do caminho, que nem da de ontem, né, na palestra de ontem, que era mais conceitual. Mas qualquer dúvida, não? Vamos lá? Então, tenham uma ótima feira, muito sucesso para todos vocês, que tenham compras incríveis, né, e que possam ter muito sucesso aí nessa retomada que a gente está tendo pós-pandemia. Tá? Obrigada, gente.